Fala pessoal, bom, meu nome é Sofia. Algumas pessoas não vão me reconhecer, não vão me conhecer, porque o tema desse vídeo foge um pouco em questão do conteúdo do canal que eu venho a abranger aqui. Ele não tem um propósito específico, então eu tô tirando aqui em parte para poder exercer a minha função como pessoa e como cidadã, ok? Eu presenciei uma situação bem desagradável. Eu pretendia retornar com o canal e eu tinha um outro tema, um outro assunto para vir recorrer aqui, falar e tudo mais, que parece ser muito pertinente na atualidade. E a minha vontade de expressar as minhas vontades, anseios, sonhos e poder orientar e formar, trazer ideias que façam as pessoas a se questionarem e melhorarem a sua vida, que seja pertinente e que tenha um sentido e um propósito sobre isso. Mas ocorreu uma situação bem desagradável comigo hoje e eu gostaria de vir compartilhar com vocês sobre a minha indignação com o descaso do nosso maior governante da atualidade. Digo maior no sentido de hierarquia, porque de maior ele não tem nada. Eu pretendo gravar esse vídeo de maneira pacífica, ok? Porque eu quero ser educada, mesmo que ele crie situações de descaso com a população, porque eu tô vindo aqui exercer a minha cidadania, ok? Porque é um descaso o que aconteceu. Ele é apenas uma pessoa inútil para a população brasileira. Não tô querendo denegrir a imagem de ninguém, mas não preciso eu denegrir a imagem dele, porque ele mesmo exerce essa função de denegrir a própria imagem. Quando ele faz coisas incongruentes e indecentes, vazias, promíscuas, enfim. Ok, deixa quieto. Oi! Bom, eu pausei o vídeo e estou aqui de volta. Bom, eu tava falando que eu tô indignada com a situação econômica do nosso país. A infraestrutura em relação à economia, à saúde pública, à educação, que eles tanto se vangloriam de dizer que é a pátria educadora. Ele não tem vergonha, ele não tem escrúpulos de exercer uma função tão privilegiada, porque é um privilégio e uma desgraça, perdão da palavra, porque essa palavra é forte. Porque olha a situação que se encontra o Bolsonaro. Ele tá debilitado em saúde, porque ele exerceu uma função que era prioritária. Ele era do grau mais elevado de hierarquia política no Brasil. E agora se encontra uma pessoa totalmente sem preparo. Não sabe dialogar, não sabe discursar, não tem nem noção do que está fazendo lá fora, mal sabe falar o próprio idioma, não sabe agir, não sabe pensar. Uma pessoa totalmente vazia, desonesta.
Eu tô indignada com essa situação. E eu prometo, pelo menos eu tento, fazer um discurso aqui, porque eu não tô aqui com o fundamento de vir fazer politicagem, ok? Eu só tô trazendo uma reflexão. Eu voltei, estou em um ângulo diferente aqui. Pode ser que a iluminação do vídeo esteja diferente, porque a memória, espaço e memória aqui do meu aparelho do celular acabou por conta do vídeo, então eu tive que passar ele pro computador para depois a gente editar, compilar tudo em um conteúdo só para poder subir em um único vídeo, ok? Para poder facilitar, não vou dividir em mais de um vídeo. Eu estou aqui, eu tava fazendo uma reflexão, falando, né? Reverberando, expressando a minha indignação com o propósito de informativo e até para especulação para alguns de nossos governantes e para ver se isso chega em alguém para que isso seja resolvido, ok? A questão é o seguinte, eu tô aqui fazendo uma reflexão e informando e especulando sobre o seguinte, eu vou tentar ser pacífica e uma pessoa eu vou tentar ser o mais breve possível, ok? Pra poder, até porque a bateria do meu celular está acabando e não tem muito espaço em memória pra gravar, então eu vou tentar ser uma pessoa mais breve possível, vou tentar ser uma pessoa pacífica, uma pessoa diplomática, de atitude e vir aqui falar e me expressar a minha indignação com esse ser humano, que é o senhor Luiz Inácio da Silva, porque Lula pode ser que eles tenham registrado posteriormente na identidade dele, mas foi por livre e espontânea vontade e ele não nasceu com esse nome, ou esse pseudônimo, porque o nome dele é Luiz Inácio, ok? Enfim, a minha indignação com a situação econômica do nosso país é absurda. E a questão deplorável que está a economia, a questão da infraestrutura educacional e da saúde. Porque é um descaso. É um descaso com o que eles estão fazendo. Eu tô indignada. Só que não é... Eu não posso cobrar das pessoas que é de uma hierarquia mais baixa aqui da minha cidade, porque às vezes eles não são responsáveis por isso, porque vem de cima, vem do escalão superior, é de hierarquia mais elevada. Então eu tô vindo fazer esse vídeo para cobrar e exercer minha função de cidadã brasileira, porque eu fui exercer a minha função como nora. Eu fui exercer a minha função como uma pessoa fraterna, como uma pessoa que tem empatia. Eu tive empatia no meu meio familiar. Só que agora eu estou exercendo a minha função de cidadã, de ser humano, fraterno, empático, que eu fico indignada com o descaso dos nossos governantes. É um descaso, porque a minha sogra, ela tem problema de saúde. E esse problema de saúde precisa de uma medicação controlada de alto custo. Eu digo de alto custo, às vezes pode ser até barato, mas quando você precisa tomar esse remédio periodicamente, ou seja, contínuo, não pode fazer pausa porque ela é diabética. Eu fui no posto de saúde, numa unidade de posto de saúde aqui da minha cidade de Botucatu, e me disseram que está em falta. Só que está em falta não só nessa unidade, porque a moça ligou para outras unidades daqui da cidade para mim ir buscar. Só que está em falta. E faz um mês que essa medicação não chega. Que eles não vêm. Já era muito triste de ver
que o irmão dessa pessoa está envolvido em esquemas econômicos, que é um descaso com a população, de infringir leis como corrupto e ladrão, desonesto, corrupto e desonesto, e não fazer nada. Ele não pensa na população brasileira, ele não tem empatia, ele não pensa no bem comum como ele diz. Ele diz e fala que pensa e zela pelo bem. Ele fala que pensa e zela pelo bem comum como uma pessoa que defende uma política, uma questão política pública do âmbito populista da população, dele que veio do povo, a pessoa que sofreu, sofrida, tudo mais, da questão dos trabalhadores, tudo mais. Ele fala, ele reverbera, ele demonstra que ele é preocupado, zeloso, cuidadoso, pai fraterno que cuida dos seus filhos. Só que é pseudo, é falso, enganador, mentiroso, porque ele fala que ele é socialista, que pensa na sociedade como um todo, no bem comum da população. É muito bonito, é lindo, maravilhoso. Chega lá e falar, fazer um discurso incrível para enganar a população. A população menos favorecida e carente de conhecimento. Porque, infelizmente, as pessoas não têm o senso crítico. Porque a educação no nosso país é precária. A nossa educação é engessada. Ela é engessada, rígida e arcaica. Não funciona direito, não funciona bem. Porque as crianças não são estimuladas a ter criatividade, uma questão de empreendedorismo, de emancipação, delas se serem livres para empreender, para trabalhar com criatividade, para poder serem elas mesmas, emancipadas do governo. Não, elas não dependem dessa bolsa ou dessa... Eu esqueci o termo que utiliza aí, o pé de meia. É um pé de meia? Pra que pé de meia? As crianças só vão pra escola interessadas no dinheiro? Isso está totalmente errado e não é zelo e altruísmo. Você dá e não ensina a pescar, porque ela vai viver dependente do governo. É como diz Pão e Circo, né? Porque eles dão lazer e comida, que às vezes nem comida dá. Dá o dinheirinho, aquela merrequinha lá, aquela pobrezinha lá, aquela miséria, aquela migalha. E o brasileiro vai lá com o rabo, balançando, aceitando um pouco. A fagulha, quase nada. Inútil, miserável. Porque se acostumou com um pouco. Porque ele não tem o senso crítico para poder pensar por si mesmo, para ter vontade de aprender, de correr atrás, de lutar por si mesmo. Mas não, é por isso que a educação está precária. Eles dizem tanto que a pátria é educadora, mas não, eles não querem que o povo tenha o senso crítico. Por quê? Porque a pessoa burra, ignorante, não corre atrás do que ela merece, do que ela foi emancipada e livre, porque nós temos o livre-arbítrio desde que a gente nasceu. Os pais só cuidam da gente para a gente aprender a ter
cuidado e zelo e viver em amor, em fraternidade, em ação de graças, zelo, questão comunista, socialista, ele enfiou a mão onde ele não deveria enfiar. A pirâmide financeira mais horrorosa que existe nesse país, o INSS, exatamente isso que eu acabei de falar. O INSS é uma pirâmide financeira. Eles falam muito nos esquemas de pirâmide, de marketing multinível, só que, enfim, é crime. Só que esquece que a gente está inflando um esquema de pirâmide que pertence ao governo. Porque o INSS não é uma previdência. Não é algo para você investir para longo prazo, para ter um final de vida depois de trabalhar por anos, guardando, reservando um pouquinho a vida toda para chegar no final da vida e viver privado de ter uma vida boa, uma vida digna, com saúde, com cuidado, com zelo, porque a política não tá aí para isso. Dá para ver o descaso dos políticos? Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí conosco. Eles não têm zelo. Eles não têm amor. Eles não têm empatia. E eles não querem o senso crítico por questão do canon. E hierarquia, né? O pequeno dependendo do maior. Hierarquia, sistema político. Mas não é só eles. Não é só esse sistema que é corrupto. A corrupção existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Enfim, sabe-se lá, vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, sobre esse assunto, sobre outras coisas que eu estou preocupada e eu estou indignada. Porque eles enfiaram a mão. Já não basta desviar. Já não basta desviar verba pública. Desviar verba pública de infraestrutura para educação, para saúde, para questão de outras coisas, necessidades básicas do ser humano. Não basta. Eles tiveram que colocar a mão no dinheiro sofrido que a população reservou para o futuro. Não vai aposentar. Não tem aposentadoria. Isso não existe, isso é uma mentira. Porque quem está ganhando hoje é quem começou lá atrás. E como a gente está vendo, a população está cada dia mais velha. A crescente da população de idade mais avançada. Está crescendo. E o pessoal jovem não pensa mais em questão de aposentadoria. Aposentadoria é coisa do passado, isso não existe mais. E agora o ser humano, as pessoas estão buscando informação educativa, econômica, de saúde, de autocuidado, de amor próprio, de zelo do próprio corpo, de zelo pela família, cuidar da economia. É um bem necessário. Cuidar da economia, da infraestrutura pessoal, profissional, de si mesmo, que é um só, vários em um, ok? Então a gente tem que estar sempre numa constante busca de aperfeiçoamento de conhecimento, porque a gente não fica dependente dos nossos governantes e dos sistemas
os sistemas, não só sobre política que eu estou falando, os sistemas hierárquicos, o cânon, hierarquia, vem de cima para baixo, os filhinhos queridos, que mantém a bolsa gorda da economia. Então, seja altruísta por si mesmo, por enquanto. Não digo em ego, mas de amor próprio. Faça uma reserva de emergência e uma reserva financeira de uma previdência privada, porque aí sim tem segurança. Porque os jovens de hoje estão estudando para aprender a ter cuidado do próprio dinheiro, para ter um futuro digno de prosperidade. Agora, a questão da saúde, nós vamos ver, porque eu vou entrar em contato. Não é com a prefeitura daqui, não é com os vereadores de Botucatu, porque eles não têm culpa nisso. As pessoas dos meios de saúde pública não têm culpa disso. Os nossos governantes municipais não têm culpa nisso. É de lá de cima, é do escalão superior, é da hierarquia superior. Verba. Para onde eles estão desviando a verba da saúde pública? Dinheiro nosso que a gente paga imposto, um absurdo de imposto, um dos mais caros do mundo, para poder para que eles usem para benefício da população, mas eles estão desviando para benefício próprio. Viajar, voar de jatinho, ou ir até no enterro ou no velório do Papa, né? Que vergonha. E a população carece de fome, de necessidades básicas, de saúde pública, de educação. Isso é um descaso, uma vergonha. Fica aqui registrado o que eu penso sobre isso. Obrigado.